Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma questão aqui deste canal Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver uma questãozinha do Enem do ano de 2022. Essa é uma questão que cobra a parte de geometria, essa parte mais de sólidos geométricos. No caso aqui da questão ele vai cobrar e vai falar sobre um cone. E perceba que essa é uma questão do Enem que você sempre precisa tomar cuidado. Sempre que o Enem cobra questões de geometria, sempre fica atento. Por qual motivo? Se na geometria aparece uma circunferência, aparece um círculo, alguma coisa, presta muita atenção no seguinte. A maioria das fórmulas que a gente utiliza na parte de geometria e que envolvem aí circunferências, em geral a gente faz o cálculo utilizando a medida do raio da circunferência. É a distância do centro até a borda da circunferência. Acontece que muitas vezes o Enem ele não te dá a medida do raio, ele te dá a medida do diâmetro. E muita gente passa despercebido por isso e acaba errando a questão. As fórmulas que a gente trabalha, geralmente, como eu falei, utilizam a medida do raio. Então, você precisa sempre pegar o diâmetro que é dado para você na questão e dividir por 2. Por quê? Porque o raio é exatamente o diâmetro dividido por 2. Dito tudo isso, vamos resolver a nossa questão de hoje, que envolve tanto porcentagem, envolve também a questão de sólidos geométricos. Vamos lá. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preços dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Então, o que está acontecendo? A gente vai continuar fabricando um cone, esse cone ele vai continuar tendo uma altura de 10 centímetros, só que ele vai ter um volume menor. Então, como que a gente vai trabalhar para diminuir esse volume? A gente vai diminuir a área da base. Vamos continuar lendo. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a. Perceba que a questão ela te fala de diâmetro, só que na hora que ela pede a resposta, ela pede de fato o raio. Ela ainda podia ser cruel e pedir aqui o diâmetro, e muita gente ia acabar errando. E perceba que de maneira proposital, a questão já trabalha, 3,24 é exatamente a metade de 6,48. 7,2 é o dobro de 3,6. Então, perceba que esses valores estão exatamente para te confundir nesses conceitos de raio e diâmetro. Mas vamos lá começar a resolver a questão. Vamos inicialmente ver qual que era o volume no início. E aí não tinha para onde você correr. Você precisava lembrar a fórmula do volume de um cone, que é exatamente 1/3 da área da base vezes a altura. Isso daqui é igual a 1/3. Qual que é a área da base? Ora, a nossa base é uma circunferência. E a gente sabe que a área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. Só que quem que é o nosso raio aqui, pessoal? Não é 8, é 4, né? Que é a metade de 8. Então, 4 ao quadrado vezes a nossa altura, que é 10. Perceba que isso daqui vai dar igual a 160π dividido por 3. Porque 4 ao quadrado dá 16, vezes 10 dá 160, então por isso 160π dividido por 3. Agora vamos calcular qual que é o nosso volume final. Perceba que a questão fala que eles vão reduzir o volume e que o nosso cone ele vai ficar 19% menor. Pessoal, se o cone vai ficar 19% menor, isso é a mesma coisa de dizer que ele vai ficar 81% do volume inicial. Porque o volume inicial era 100%. Quando você desconta esses 19% que a gente vai tirar aí, no caso, então, o nosso cone no final vai ficar com 81% do volume inicial. Só que 81% do volume inicial é 81 sobre 100, que multiplica o volume inicial, que a gente já viu que era 160π dividido por 3. 160π dividido por 3. Ora, 81 e 3 a gente consegue cancelar. Aqui fica 27 e aqui fica 1.
160 e o 10, a gente consegue cortar esse zero aqui e vamos deixar dessa forma. Vai, ó, 27 vezes 16π, tudo isso dividido por 10. Então, esse daqui, pessoal, é o nosso volume final. Só que a questão me fala que a gente vai continuar com um cone, ou seja, 27 vezes 16π sobre 10, isso daqui é igual ao volume do novo cone. Mas como que é o volume do novo cone? Qual que é a fórmula? É a mesma de antes, ó. 1/3 da área da base, que é o quê? Π vezes r ao quadrado. Lembra, por que eu estou botando r agora? Porque eu não sei o valor desse novo raio. É o valor que eu quero descobrir. Então, vamos deixar aí, ó, vezes r ao quadrado, vezes a altura, que a questão me falou que vai continuar sendo 10. Aqui, você já consegue cancelar algumas coisas, ó. Esse π já vai embora com esse π aqui e vamos continuar desse lado, ó. Vamos deixar só o r ao quadrado de um lado e tudo que não é r vamos passar para o outro. Esse 3, ele vai vir aqui para cima multiplicando, então vai ficar 27 vezes 16 vezes 3, tudo isso aqui dividido por 10 vezes 10. Então, passei aqui e reorganizei tudo. Então, reescrevi aqui, gente, para cada um de nós percebermos melhor o que a gente tem. Aqui vai ficar o critério de cada um, como você vai querer resolver essa questão. Eu gosto de fazer assim, ó. O 27 eu enxergo como sendo 3 elevado ao cubo. O 16 eu enxergo como sendo 2 elevado a 4. E o 3 é simplesmente 3, né? O 10 aqui, gente, tá ficando aqui 10 ao quadrado também. Isso daqui tudo é igual a r ao quadrado. Ó, eu tenho aqui 3 ao cubo vezes 3. Então, eu posso escrever 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Tudo isso dividido por 10 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Perceba que agora eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Afinal, eu quero descobrir o valor do r. A raiz quadrada de 3 elevado a 4 é 3 elevado a 2. De 2 elevado a 4 é 2 elevado a 2. 10 ao quadrado, quando eu tiro a raiz quadrada, fica simplesmente 10 elevado a 1, né? Por quê? O que é tirar a raiz quadrada? É dividir os expoentes por 2. É só isso que eu estou fazendo. R ao quadrado, quando eu tiro a raiz quadrada, fica r elevado a 1. Então, só para a gente finalizar, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 9 vezes 4, a gente sabe que é 36, dividido por 10 vai ser 3,6, é igual à medida do nosso raio. Então, nós encontramos aí que o r é igual a 3,6. Por isso, a resposta é a letra C de casa. Perceba que essa questão, gente, ela cai bastante no Enem também. Essa parte de, tipo, vai produzir um móvel e diminui de tamanho, não sei o quê. Geralmente cai. É uma questão bem mais complicadinha do que as que a gente trouxe essa semana, mas é uma questão que perfeitamente você consegue resolver, desde que você treine bastante, principalmente testando esses valores, né, tendo essa noção do volume de alguns sólidos e tal, e sabendo trabalhar, principalmente com isso. Ó, você tem um volume no começo, você tem um volume no final, e você tem que ter aí esse macete, esse molejo, para poder conseguir trabalhar e relacionar todos esses volumes. Espero que essa resolução tenha ficado clara para cada um de vocês. No mais, contem comigo nas próximas resoluções. Beijão para vocês e ó, valeu!